Acompanhe aí na sua Bíblia. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. E a igreja pode se assentar glorificando ao Senhor. Quando nós começamos a atuar no ministério pastoral, a gente começa a entender um pouco mais a necessidade de uma palavra encaixada no perfil ali de cada culto. Hoje é um culto de celebração da ceia do Senhor, e ao longo da semana eu meditei em alguns textos e busquei algumas mensagens, porém o Senhor me direcionou esta palavra, e eu creio que ela não voltará vazia. E eu quero que você preste bastante atenção, que eu quero que você siga um raciocínio comigo, e o Espírito Santo vai falar ao teu coração de maneira poderosa. Nós estamos diante de um texto, que ele é um texto bastante conhecido. Aqui está a história do profeta Elias. Todos nós conhecemos um pouquinho ou algo da história do profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? É aquele conhecido por alguns estudiosos como o leão dos profetas, principalmente dentro da cultura judaica. Ele é chamado o leão dos profetas. É tanto que quando nós chegamos no Novo Testamento, quando Cristo vai chamar 3 discípulos para revelar a sua glória, vai estar ao seu lado Elias e do outro lado Moisés. É uma personagem icônica da história de Israel. Elias foi levantado para um tempo sombrio, para um tempo em que a nação estava mergulhada em pecado. O rei Acabe, um homem que andou no caminho de seus pais, ou seja, não andou nos caminhos do Senhor, estava distante do Senhor, e ele trouxe para dentro de Israel uma mulher por nome de Jezabel. Jezabel, ela não era apenas filha de um rei dos Sidônios. Jezabel também era uma espécie de sacerdotisa de Azerá e de Baal e de outros Baalins, que significa alguns deuses do campo ou da característica de Baal com uma expressão menor. E ao trazer esta mulher traz também para dentro de Israel um culto estranho. O Deus de Israel não é o mesmo Deus de Jezabel. E aqui nós temos um problema. Por quê? Porque não é Acabe que está reinando sobre Israel. Acabe, ele é apenas um fantoche na mão de Jezabel. Jezabel é alguém que entrou no meio da nação de Israel, calou os profetas, instituiu o culto a Baal e levou os profetas do Senhor a se prostituírem e a sentarem à sua mesa e comer da mesa de Jezabel. Qual era o decreto de Jezabel? Ou profetiza em nome de Baal, se cala em nome de Deus, ou é pena de morte. Jezabel, ela se levanta e ela passa a significar não apenas uma pessoa. Tem gente que pensa que Jezabel é apenas uma personagem bíblica. Só que quando você chega no livro do Apocalipse, quando o Senhor Jesus, falando a João, ele diz: escreve à igreja de Tiatira, o próprio Senhor Jesus diz que lá tem uma mulher, e essa mulher é Jezabel. Não é a mesma Jezabel, não é uma mulher por nome de Jezabel. Jezabel representa ali um sistema, um espírito maligno que permeou ao longo do tempo. E esta mulher fez a mesma coisa que aquela Jezabel fez em Israel. Naquela igreja, calou os profetas do Senhor e estava ensinando doutrinas demoníacas e levando homens e mulheres a se prostituírem.
Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jezabel é mais do que uma personagem bíblica. Jezabel, biblicamente, ela representa um espírito que manipula, que entra, que cala os profetas, que abate o povo de Deus. É alguém que não quer matar, quer deixar calado dentro da nação, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Só que o que me chama a atenção é que no livro de Apocalipse, não existe uma mensagem de arrependimento para Jezabel. Depois você pode acompanhar. No livro de Apocalipse, existe um decreto da parte do Senhor. O Senhor fala assim: para essa mulher, ela vai ficar de cama. Porém, para os que a seguem, há uma oportunidade de arrependimento. Mas para Jezabel, já existe um decreto: destruição, ruína. Por quê? Porque com essa mulher não existe negociação. Já foi dada oportunidade para ela de se arrepender. Ela não se arrependeu. Então, ou seja, eu virei, matarei seus filhos que não se arrependerem. Por que você está dizendo isso, Juninho? Eu estou te falando tudo isso para que você entenda, primeiramente, que com o espírito de Jezabel não tem negociação. Ou você mata, ou ela te cala ou te mata. Não existe negociação com o espírito de Jezabel. Espírito de manipulação, espírito de rebeldia, espírito que se levanta para calar o povo de Deus. Por que eu estou te falando isso? Aí agora eu quero entrar no texto que nós lemos. Juninho, por que você leu esse texto? Que Elias cingiu os lombos, foi à frente de Acabe e chegou nos portões de Jezreel. Aqui, Elias acabou de vir de um grande confronto lá no Monte Carmelo. Elias reuniu o povo de Deus e falou: eu tenho uma mensagem de Deus. Se Baal é Deus, segui. Mas se Deus é Deus, segui-o. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Pulando para lá e pulando para cá. Uma hora é Deus, outra hora é Baal. Naquela tarde, Elias chamou os profetas de Baal para um confronto. E observe que Deus responde com fogo a oração de Elias. E qual é a atitude de Elias, pastor Edson? Elias não fala: a partir desse momento, nós iremos adorar o Senhor e os profetas de Baal podem voltar para casa. Negativo. Ele vira para o povo e fala assim: matai todos os profetas de Baal e os 450 profetas também de Azerá. Ou seja, não existe negociação. Só que quando termina essa batalha, Elias fala assim: Acabe, pega o teu carro e corre. Por quê? Porque está vindo barulho de grande chuva. Só que a Bíblia vai dizer que Elias, tomado pelo Espírito, cinge os lombos. Acabe pega um carro com cavalos e cavaleiros e vai do Monte Carmelo até Jezreel. Qual é a distância, Juninho? Aproximadamente 39 quilômetros. Alguém indo de carro. Mas o Espírito toma Elias e Elias corre na frente de Acabe. Juninho, o que aconteceu? Algo sobrenatural. Elias correu quase uma maratona pelo Espírito e chegou na frente de Acabe. Aí você me pergunta: Juninho, por que ele chegou na frente de Acabe? Sabe por quê? Porque o que ele tinha começado lá no Monte Carmelo, ele tinha que chegar primeiro em Jezreel, onde ficava o palácio de Acabe e Jezabel. Ele tinha que chegar lá para terminar o que ele tinha começado lá no Monte Carmelo. O que, Juninho? Matar Jezabel. Mas você vai ver na Bíblia que acontece o quê? Ele não mata Jezabel. Ele chega nos portões, depois ele espera Acabe chegar, aí Acabe vai levar notícia para Jezabel. Acabe é tão frouxo que ao invés dele chegar e falar: Jezabel, esses teus profetas são fracos.
Eu acabei de ver o Deus de Israel respondendo com fogo. Então nós devemos seguir o Deus de Israel. E outra, se você não quiser, pegue as suas malas, volte para a sua nação e vá embora. Só que Elias chega na frente, sabe por quê? Porque Elias tinha que terminar o que ele tinha começado. Agora ele para nos muros de Jezreel. E ele não mata Acabe. E ele não mata Jezabel. Juninho, o que você veio falar essa noite? Que se você não matar Jezabel, ela vai te matar. Como assim, Juninho? Ou você termina a obra que o Senhor começou, ou Jezabel te mata. Porque Elias não termina o que ele tinha começado. O que acontece? Ao ouvir de Acabe o que tinha acontecido, ela fala assim: ô mensageiro, vem cá. Procura Elias onde ele estiver e manda um recado para ele. Qual é o recado? Que os deuses, que deuses, Juninho? Os deuses que Elias acabou de derrotar no Monte Carmelo. Que os deuses me façam o tanto que eu estou querendo fazer com ele, se amanhã ele ainda estiver vivo. O que Elias faz? Elias dá no pé. A Bíblia vai dizer que ele procura o caminho do deserto, vai para debaixo de um pé de zimbro, fica debaixo de um pé de zimbro e fala: já chega, Senhor. Para mim, basta a morte. Quando de repente um anjo acorda: ei, Elias, acorda, não acabou a tua missão. Elias está querendo terminar o que Deus não terminou. Se você não percebeu, Elias está concordando com Jezabel. Jezabel quer me matar, então eu quero morrer. Aí o anjo acorda e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? Você está dando fim no que Deus ainda não deu fim. Levanta e come, porque a tua caminhada ainda é longa. Juninho, qual é a estratégia de Jezabel? Se Jezabel não te matar, ela te cala, porque um profeta calado é a mesma coisa de um profeta morto. E eu vim pregar aqui nesta noite para alguém que está com alguma situação mal resolvida. Talvez Deus te colocou no portão de Jezreel e falou: está na hora de terminar o que eu comecei, o que você começou. Deixa eu te falar aqui uma coisa: o Senhor é soberano, Ele é poderoso, Ele quando entra em guerra, Ele não perde. O nosso Deus é tremendo. Ele faz o que lhe apraz, a Bíblia diz. Mas tem uma coisa, tem coisa que Ele nos usa como instrumento para fazer. Deixa eu te falar, tem muita gente que fala assim: Juninho, Elias entrou em depressão. Elias, ali é um quadro de um homem depressivo. Agora, escuta também o que é que eu vou te falar. Elias foi parar naquele lugar por causa que ele não terminou o que era para ele ter terminado. Tem gente na igreja que entrou numa depressão espiritual. Parou. Pregava e não prega mais. Liderava e não lidera mais. Cantava e não canta mais. Sabe por quê? Você caiu na mentira de Jezabel. E Jezabel aqui não é uma pessoa, Jezabel é um sistema maligno. Deixa eu te falar uma verdade. Aproximadamente 1.300, 1.200 anos depois, pastor Edson, quem é que estaria do lado do Senhor Jesus, lá no Monte da Transfiguração, que acredita-se que é o Monte Tabor? Quem é que estaria lá? Elias. Aí minha pergunta é: Jezabel poderia tirar a vida de Elias? Não. Mas ela conseguiu o que ela queria, que é jogar ele dentro de uma caverna. E quando ele caiu dentro de uma caverna, ele não chega lá dizendo: Senhor, eu não terminei. Ele começa dizendo assim: Senhor, porque eu estou só. Porque quando alguém cai na conversa de Jezabel, ela começa só a olhar para o seu umbigo. Porque eu
porque eu, tudo gira em torno dela. Eu sofri isso na igreja, eu ouvi isso, eu não tinha que fazer isso, e ela nunca fala do reino, nós. Aí Deus, para calar a boca de Elias, fala bem assim: Elias, por que tu está falando eu estou só, eu, se ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, nem beijou seus pés? Por que você está falando só eu? Não, é porque mataram todos os profetas e eu fiquei só. Aí, logo depois, logo alguns capítulos antes, eu já tinha falado para ele: ei, tu vai encontrar um homem por nome de Obadias. E o que é Elias? E ele escondeu 100 profetas, de 50 em 50. Como é que tu está falando que está só se tem 7.000, que é mais crente do que você? E tem ainda 100 profetas. Elias, tu foi sustentado com pão, carne e água. Eles nem carne tinham, só era pão e água. Aí o Senhor fala assim: o que fazes aqui, Elias? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Se ele tivesse sendo zeloso, ele teria matado e acabado com a obra que ele começou. Ai, Senhor, eu estou aqui porque eu tenho sido zeloso e eu estou só, e para mim basta a morte. Elias era o homem que orou e desceu fogo do céu. É o homem que orou e apareceu nuvem e choveu sobre a terra. Elias era o homem que multiplicou, o homem que, através de suas mãos, Deus ressuscitou o filho da viúva. Elias era este homem. Mas Elias está onde agora? Dentro de uma caverna, com medo. Elias parece que ele se esqueceu de tudo que Deus fez, porque quando alguém entra dentro da caverna, ele parece que não lembra que Deus já livrou, que Deus já proveu, que foi Deus quem trouxe até aqui, que é Deus que tem guardado, que é Deus quem tem feito. Porque a caverna tira de nós a visão correta de quem é Deus. Elias está onde, Juninho? Elias está calado dentro de uma caverna. Elias é o homem do fogo, é o homem da nuvem, é o homem do vento. Mas quando Deus vem falar com ele, Deus fala: passou fogo, passou vento, passou nuvem, porque não adianta, Elias, você ter experimentado tudo isso, você está aqui dentro da caverna. Agora escuta que eu vou falar numa voz mansa e suave para você. Já que você não terminou, deixa eu te falar, você ainda tem azeite para ungir 3 pessoas. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Porque se eu não quero, Deus levanta alguém melhor do que eu. Porque quando ele perguntou: o que é que tu queres, Eliseu? Eu vou pedir uma coisa dura, Elias, para você. Eu sei que teu ministério foi excelente, mas eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu quero concluir esta mensagem. E agora eu quero finalizar te falando algo. Talvez você entrou aqui esta noite, você está na igreja. Eu não estou falando que você não está na igreja, não. Mas talvez Jezabel já te calou há muito tempo. Você entrou para dentro da caverna. E dentro da caverna é lugar de lamúria. Ai, Senhor, porque eu sofri isso, eu ouvi aquilo. Ai, Senhor, não, eu não vou trabalhar mais porque lá naquele departamento só eu sou crente. Eu sou o zeloso. Eu isso, eu aquilo. Ou talvez você chegou aqui dizendo: eu parei no meio da caminhada. E a pergunta do Senhor é: o que fazes aqui, Elias? Por que essa pergunta? Porque Deus está lembrando a Elias que ele só está lá porque ele não terminou o que era para ele ter começado. E Deus te trouxe aqui essa noite para te falar: até quando você vai permanecer naquilo que o Senhor quer que você termine?
Não, Juninho, mas eu já fui 99,9999999. O 0,00001 é a margem de erro do Ibope. Para Deus não serve. Elias foi parar dentro da caverna por uma obra inacabada. E Deus está perguntando, vai acabar quando a obra que eu coloquei nas tuas mãos? Juninho, mas Elias não matou Jezabel, mas ele ungiu o homem que matou. Porque quando ele ungiu Jeú chegou lá no mesmo lugar, pastor Edson. Com Jeú não teve conversa. Quando subiram no palácio, Jezabel na janela, Jeú lá de baixo, não teve conversa com Jeú. Jeú olhou para cima e falou, pode mandar ela de cima para baixo agora. Ela cai. Cumpre-se a profecia. No campo em que o sangue de Nabote foi derramado, os cães comeram a carne, esmigalharam os ossos de Jezabel. Porque se você não matar Jezabel, ela vai te matar. Se você não tirar esse pecado, ele acaba com você. Tem crente hoje brincando com o pecado. O pecado virou coisa tranquila. Não, eu sei lidar. Com Jezabel não tem negociação. Ou você termina a obra que você começou, que Deus começou através de você, ou ela vai te matar. Juninho, que pena que você está trazendo essa palavra aqui tarde, essa noite. Porque Jezabel já me matou, eu estou calado dentro da caverna. Mas tem uma voz hoje mansa e suave passando nesse lugar e perguntando, o que fazes aqui? Levanta, porque mesmo nesse estado ainda tem unção na tua vida. Para continuar a obra que eu tenho a fazer na minha nação, diz o Senhor. Eu vim essa noite para trazer uma mensagem e falar, ou você acaba com Jezabel ou ela te acaba. Qual era o medo de Elias? O medo de Elias era morrer. Aí eu te pergunto, quem foi que escondeu Elias por 3 anos? Quem foi que sustentou Elias por 3 anos e meio? Quem foi que carregou Elias para lá e para cá? Deus colocou um quarto na casa de uma viúva. Quem foi que respondeu às orações de Elias? Deus. Por quê? Porque na caverna a gente esquece de tudo que ele fez e de tudo que ele tem feito. E a gente fica lá com medo. Jezabel quer colocar medo para você parar. Mas nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, todo espírito do medo vai sair desse local, da tua vida, dessa situação. Você vai continuar o que Deus quer que você continue. Nessa noite eu tenho uma mensagem de Deus, não corra de Jezabel. Juninho, mas eu já tentei, deu errado da primeira vez. E daí? Qual foi a sentença? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Qual foi a sentença de Jezabel para Elias? Que os deuses me façam outro tanto, se amanhã, a este horário, você não tiver morto, Elias. Eu quero repetir aqui novamente. Aproximadamente 1.200 anos depois, está o Senhor no Monte Tabor. Tem um que é Moisés. Tem outro que é quem? Porque a ameaça de Jezabel pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos. E aparece Elias lá para mostrar o quê? Que o que Jezabel fala é mentira. O que o diabo falou ao teu respeito para te jogar dentro de uma caverna é mentira. Quando os discípulos olham, os discípulos falam, mas espera aí, aquele ali não foi o que Jezabel ameaçou? Mas está aqui. Ele está aqui, nesse lugar, não morreu. A Bíblia diz que acreditava-se já que a qualquer momento Elias seria tomado. Escuta o que eu vou te falar. Elias tinha 2 palavras sobre a vida dele. A primeira era de Jezabel. Que os deuses me façam outro tanto, se eu não matar Elias. A outra palavra
Era uma palavra que todos os profetas já sabiam que uma hora o Espírito havia de levar Elias. Juninho, por que ele correu? Porque na hora do medo a gente se esquece de tudo que Deus falou e a gente passa a ouvir tudo que o diabo está dizendo. Sabe por que tem gente dentro da caverna? Porque parou de ouvir o que Deus falou. E está ouvindo o que o diabo falou. Está ouvindo a sentença do diabo e não está ouvindo as promessas de Deus. E o Senhor nessa noite está te fazendo uma pergunta. O que fazes aqui? O que você está fazendo ainda aqui dentro da caverna? Nessa noite é um culto em que nós vamos examinar a nós mesmos. E nesse exame você não vai só olhar, essa semana eu não xinguei, essa semana eu não... Não, Senhor, essa semana eu briguei, não, essa semana... Não. Talvez é que a tua vida está em pecado. Porque tem gente que pensa que pecado só é aqueles escândalos cometidos. Não. O maior pecado é o pecado da desobediência. Elias foi para dentro da caverna quando ele tinha uma missão a cumprir. E o Senhor está aqui nessa noite te perguntando, vai ficar dentro da caverna com medo de Jezabel ou vai terminar o que eu te chamei para fazer? Está na hora de você deixar as férias de lado e voltar quem você era. Está na hora de você voltar a fazer o que você tem que fazer. Ah, Juninho, mas é porque a minha história você não conhece. Mas deixa eu te falar. Deus entregou algo nas tuas mãos. E se você não terminar, você está morto, mesmo estando vivo. O que dá sentido para a vida de alguém é cumprir o propósito que Deus colocou. Não corra de Jezabel. Se coloque de pé esta noite, eu quero orar. E com esta oração eu quero encerrar. Eu volto à direção do culto, a quem de direito, ao pastor Dorival. E nesta noite eu quero orar por você, que talvez parou no meio da caminhada. Que Jezabel te travou pelo medo, pelas palavras, pelo sistema. Você até esqueceu quem Deus era. Você até esqueceu quem você era. Que era o homem que chegava e falava, segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva vai cair do céu. Mas hoje você parou dentro de uma caverna. E o Senhor está te falando, está na hora de sair daí e terminar o que eu te chamei para você terminar. Feche os teus olhos nessa hora, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Diante da tua santa presença e da tua poderosa palavra, Senhor, nós estamos nesta noite. Pai querido, o espírito de Jezabel, ele não é repreendido. O espírito de Jezabel não sai através de oração, de jejum. O espírito de Jezabel, ele só sai quando eu termino qualquer associação com ele. Quando eu acabo, quando eu extermino. Pai querido, talvez tenha alguém aqui que está na caverna do medo, da solidão, da desistência. Alguém que parou no meio da caminhada. Mas eu te peço esta noite, Senhor, Jezabel não irá parar esta igreja, porque esta igreja foi chamada para um propósito, e o propósito será cumprido pela autoridade do teu Santo Espírito. Talvez tem vidas aqui dizendo, Senhor, mas acabou a força, acabou a unção, acabou a graça. E Deus está te falando esta noite, ainda tem unção para ungir 2 reis e um profeta. Ainda tem algo que você pode fazer no reino de Deus. Agora saia da caverna. Caverna não é lugar de profeta. Profeta foi chamado para trazer a voz de Deus para a nação. Levante-se a DETAG do Recanto. Levante-se a DETAG da 205. Coloque-se de pé, lidere, pregue, evangelize, trabalhe, sabendo de uma coisa: aquele que te chamou se responsabiliza pelo teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus falou nesta noite. Levante a sua mão para o céu e dê um glória a Deus, um brado bem forte.